Verão de 1992. Guaratuba, litoral do Paraná. A cidade está lotada de turistas, tem show na praia, festa. Em algum momento daquela noite de fevereiro, um menino de 7 anos se perde da multidão e nunca mais aparece. Semanas depois, outro menino desaparece na mesma cidade e o Brasil inteiro passa a olhar para Guaratuba, mas só enxerga um dos casos. Esta é a história do menino esquecido e de como a resposta levou 30 anos para chegar e chegou pela metade. Este é o terceiro arquivo do canal e ele fecha um ciclo que começou no primeiro. Se você ainda não viu o arquivo do caso Evandro, o link está na descrição e no card aqui em cima. E se você gosta de casos reais brasileiros, se inscreve. Toda semana um arquivo novo é aberto. Leandro Bossi nasceu em Guaratuba, em 23 de fevereiro de 1984. Filho de João, pescador, e de Paulina, que trabalhava num hotel da cidade. Uma família simples, de trabalhadores, num município que vivia da pesca e do turismo de verão. Em fevereiro de 1992, Leandro tinha 7 anos. Faltavam 8 dias para ele completar 8. 15 de fevereiro de 1992, auge da temporada. Naquela noite, Guaratuba recebia um show do cantor Moraes Moreira e a cidade inteira foi para a rua. Os pais de Leandro estavam trabalhando. No meio da multidão, do barulho, das luzes, Leandro sumiu. Quando deram por falta dele, não havia rastro nenhum. Ninguém viu nada. Numa noite com milhares de pessoas, ninguém viu nada. As buscas começaram. A polícia procurou, a família procurou, pescadores vasculharam a praia e o mangue. Nada. Nenhuma roupa, nenhum chinelo, nenhuma testemunha. Leandro tinha simplesmente evaporado. E numa cidade pequena, a pergunta era inevitável. Como uma criança desaparece no meio de uma multidão, sem deixar nada para trás? 51 dias depois, em 6 de abril, o impensável. Outro menino desaparece em Guaratuba. Evandro, de 6 anos. O corpo dele é encontrado 5 dias depois, e o caso explode no Brasil inteiro. A suposta seita, a família do prefeito, as confissões. Se você viu o primeiro arquivo deste canal, sabe o tamanho do que veio. E o caso Leandro? O caso Leandro foi engolido. A investigação da época chegou a tentar encaixar o sumiço dele na mesma narrativa da seita. Narrativa que décadas depois ruiu por completo. Leandro virou uma nota de rodapé no maior escândalo criminal do Paraná. E aqui vale um parêntese importante. Naquela época, o Brasil não tinha nenhum sistema nacional de busca por crianças desaparecidas. Não havia alerta, não havia cadastro integrado, não havia protocolo. Cada caso dependia da sorte, da delegacia local e da insistência de cada família. O caso Leandro caiu exatamente nesse vazio. Fevereiro de 1993, um ano depois do desaparecimento. Num matagal da região, perto de onde o corpo de Evandro tinha sido encontrado, alguém acha uma ossada. Uma ossada pequena, de criança. João Bossi, o pai, foi chamado e reconheceu as roupas encontradas junto aos restos. Eram do filho dele. Para a família, a busca tinha acabado. Era só esperar a confirmação do exame. E aí veio o resultado. O exame da época concluiu que aquela ossada era de uma menina. Não era Leandro. O pai tinha reconhecido as roupas. O local batia, mas a ciência dizia que não. E com isso, o caso voltou à estaca zero. A ossada foi arquivada e a família de Leandro voltou a esperar. Guarde esse exame na memória, porque ele é o centro dessa história. Em 1996, a esperança bateu na porta. Um menino parecido com Leandro foi encontrado em Manaus, a mais de 3.000 quilômetros de casa. João viajou, olhou para o garoto e reconheceu o filho. Por um momento, o caso Leandro Bossi teve um final feliz. Até o exame de DNA chegar, aquele menino se chamava Diogo Moreira Alves. Não era Leandro. A família voltou para Guaratuba de mãos vazias, de novo. E então vieram as décadas de silêncio. O caso esfriou. Anos depois, peritos apontariam o que deu errado. Falhas na coleta e no armazenamento das provas. O material que poderia responder tudo tinha sido tratado sem o cuidado que a resposta exigia. Enquanto o Brasil discutia o caso Evandro em júris históricos,
O nome de Leandro Bossi ia desaparecendo das manchetes. Até que a história dos casos de Guaratuba voltou à tona nacional. Podcasts, documentários, a anulação das condenações do caso Evandro. E no meio dessa nova onda de atenção, alguém finalmente refez a pergunta certa. E a ossada de 1993? Em 10 de junho de 2022, saiu o resultado do novo exame de DNA feito com a tecnologia atual. A ossada encontrada no matagal, 30 anos antes, era de Leandro Bossi. Sempre foi. Pensa no peso disso. O pai reconheceu as roupas do filho em 1993. Ele estava certo. A ciência da época é que estava errada. Por causa de um exame equivocado, uma família esperou 30 anos por um enterro. E uma investigação que poderia ter começado ali, com um corpo, um local e uma data, nunca aconteceu. 2 meninos, a mesma cidade, o mesmo ano. Os restos dos 2 encontrados na mesma região de Matagal. E até hoje, nenhuma resposta sobre quem os matou. O caso Evandro ganhou júris históricos, livros, podcasts e documentários. O caso Leandro ganhou silêncio. 30 anos de silêncio. Se existe uma lição nos 2 casos de Guaratuba, é essa. A atenção pública é um recurso. E quem fica sem ela, fica sem justiça. O caso Leandro deixa perguntas que ninguém respondeu. Se a ossada tivesse sido identificada em 1993, o assassino teria sido encontrado? A morte de Leandro tem ligação com a morte de Evandro? Ou foi só uma coincidência terrível? E quantos outros casos no Brasil dormem em arquivos, por causa de um exame errado? Hoje, juridicamente, o tempo venceu. Como no caso Evandro, a prescrição tornou improvável qualquer punição. Em 2022, depois da confirmação, a família de Leandro finalmente pôde enterrá-lo com nome, sobrenome e uma lápide. 30 anos depois daquela noite de show na praia, o caso segue sem autor, sem julgamento, sem resposta. Mas pelo menos hoje, Leandro Bossi não é mais o menino esquecido de Guaratuba. É por isso que este arquivo existe. E você? Acredita que os 2 casos de Guaratuba estão conectados ou foram tragédias separadas? Deixe a sua teoria nos comentários. Eu leio todos. Esse é o 3º arquivo da série sobre os casos que o Brasil esqueceu. Se essa história te tocou, deixa o like e compartilha. É isso que faz o YouTube mostrar esses casos para mais gente. E me conta nos comentários, que caso você quer ver aqui no canal? No próximo arquivo, Curitiba, 1991. O desaparecimento de um menino de 8 anos que se tornou o caso de maior repercussão do Paraná. E que também nunca teve resposta. Se inscreve e ativa o sino. Até o próximo arquivo.